Durante sessão da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten relatou que pediu ao Ministério da Economia que reedite a medida provisória que vigorou no ano passado para garantir a manutenção da renda e do emprego no Brasil. O deputado apelou então ao setor público para que também faça sua parte nesse sentido, abrindo mão de parte de seus altos vencimentos para dar sua contribuição ao enfrentamento da pandemia. Van Hatten disse: o STF, lamentavelmente, dividiu a população brasileira, considerando privilegiados aqueles que estão no setor público, em detrimento daqueles que, no setor privado, não conseguem pagar nem as suas próprias contas, o que dizer de pagar as contas que a máquina pública dá a toda a sociedade. O deputado pediu ainda que os impostos sejam suspensos durante esse período em que a economia está parada. Assista. Boa tarde, senhor presidente. Caros colegas deputados, quero já iniciar pedindo, senhor presidente, que esse discurso seja divulgado em todos os meios de comunicação da casa, porque entendo que ele é da mais alta importância para todos aqueles que estão sofrendo as consequências desta pandemia, tanto na área sanitária como na área econômica e social. Fiz ontem, senhor presidente, a solicitação ao Ministério da Economia, mais particularmente ao secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, um pedido oficial que eu já tenho feito informalmente há bastante tempo, inclusive da tribuna desta casa, de que se reedite a medida provisória que vigorou durante boa parte do ano passado para garantir a manutenção do emprego e da renda no Brasil, permitindo assim que contratos possam ser suspensos sem acarretar demissões e que haja possibilidade no setor privado de redução de jornada com redução de salários. Aliás, senhor presidente, desde o início da pandemia, é um apelo nosso para que o setor público também faça a sua parte nesse sentido. Que nós, deputados, que todos aqueles que estão no funcionalismo público, e em particular os que mais recebem, possam ter, por meio de legislação, por meio de alteração constitucional, como nós tentamos propor na PEC do orçamento de guerra, que possam também dar as suas contribuições durante esse período. O STF, lamentavelmente, dividiu a população brasileira, considerando privilegiados aqueles que estão no setor público em detrimento daqueles que no setor privado não conseguem pagar nem as suas próprias contas. O que dizer de pagar as contas que a máquina pública dá a toda a sociedade. Por isso, nós estamos também pedindo, senhor presidente, que outras medidas ajudem a iniciativa privada, como a possibilidade de que as férias sejam dadas mesmo àqueles que não tenham completado um ano de serviço. E que a bandeira preta, como chamamos aqui no Rio Grande do Sul, a situação que foi decretada pelo governo de fechamento dos comércios, todos, aliás, muito bem preparados para enfrentar a pandemia, mas, lamentavelmente, exageros estão ocorrendo em todo o Brasil, em que pese nós também saibamos que algumas medidas precisam ser tomadas para conter o vírus, que seja decretada também bandeira preta para o pagamento de impostos, porque o IPTU continuou vindo, o IPVA continuou vindo, o ICMS continuou e continua sendo cobrado. É preciso que haja bom senso e que o setor público decrete também bandeira preta para o pagamento de impostos e que eles sejam suspensos durante esse período que a iniciativa privada está parada. Muito obrigado, senhor presidente. Todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Eu vou ser bastante breve, acho que uma das discussões que está na mesa sobre valer ou não para processo em andamento, essa PEC, que vai ser certamente aprovado por essa casa, há todo o anseio popular e também a movimentação dos deputados, o que é positivo. E quero deixar minha opinião desde já que, por ser norma processual, nesse caso, deveria valer para todos os casos, inclusive os que estão em andamento. Aqui na Câmara, todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o
Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, foi o maior interessado na decisão do STF, e o STF, por meio do seu presidente, Dias Toffoli, só pautou essa matéria por conta deste maior interessado chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou dizer aqui, tem gente que não gosta de falar isso em público, mas aqui na Câmara todo mundo sabe, todos os deputados se conversam, os bastidores, senadores, todo mundo sabe, deputada Adriana, deputada Paula, que o Lula foi o maior responsável para que se mudasse essa jurisprudência, o que já é um absurdo em si, porque a lei deve valer para todos e não deve olhar para pessoas individualmente. A Constituição deve ser interpretada de acordo com os valores que estão ali esculpidos e não de acordo com o réu que está sendo atingido por uma de suas por um desses valores que estão ali na Constituição. E tornar a nossa Constituição maleável a ponto de colocar o país na triste posição de o único no mundo em que não há prisão mais para quem está condenado em segunda instância, é algo que é, para mim, como cidadão, principalmente como jovem, inconcebível. Eu quero acreditar num país melhor, eu quero acreditar num país em que todos estejam sendo julgados com justiça, sob a mesma lei. E no caso do Lula, ele foi condenado, aliás, em 3 instâncias. Foi, inclusive, o próprio STF negou-lhe habeas corpus. Então nós temos uma situação anômala no Brasil, que é histórica, em que, a depender do poder da pessoa que está sendo investigada ou do poder da pessoa que é ré, muda-se a interpretação constitucional. Isso é um absurdo. E eu repito, deputados aqui na Câmara, todo mundo sabe. Se alguém quiser dizer que eu estou errado, fique à vontade. Pode contradizer a liberdade de expressão de cada um, mas eu tenho essa, não é nem convicção, nem certeza, essa constatação pelo que a gente ouve aqui na Câmara, que a gente ouve de membros do próprio Judiciário, do Ministério Público, não importa, que o Lula foi o maior responsável por esse atraso para o Brasil, que foi o fim da prisão em segunda instância. Isso precisa ser dito de forma muito clara. Eu quero parabenizar seu trabalho à frente da Frente Ética de Combate à Corrupção, minha colega deputada Adriana. Nós, na comissão mista, na Frente Parlamentar Mista em defesa da volta da prisão em segunda instância, senador Álvaro Dias e eu, ele presidindo pelo Senado, eu pela Câmara, como seu vice-presidente. Também estamos trabalhando arduamente, somos muito cobrados pela sociedade, deputada Paula. Não entendem muitas vezes que não é tão fácil pautar aquilo que se quer, mesmo que a sociedade pressione. Mas, felizmente, os trabalhos estão recomeçando nessa área, antes tarde do que nunca e antes tarde do que mais tarde. Que os condenados voltem à cadeia. Minha opinião é de que essa PEC deve valer para todos os processos e não só para os novos iniciados daqui para frente. A lei deve valer para todos, é uma norma processual e, por isso mesmo, ela precisa ser implementada uma vez que essa emenda constitucional seja promulgada e que seja o quanto antes. É isso que espera a sociedade brasileira. Volta da segunda instância, prisão após segunda instância, já. Obrigado. Eu vi o nosso deputado, que é presidente da Frente contra a Corrupção, dizer o seguinte: aqui todo mundo sabe que esta decisão tomada no Supremo Tribunal Federal foi para favorecer o ex-presidente Lula. Mas não é só dentro do Senado, não. A nação toda sabe disso. A nação toda sabe disso. E isso aí é o que me causa mais indignação como magistrada que fui, porque isso desmerece o Poder Judiciário. Isso desmonta a credibilidade do Poder Judiciário. Porque, para proteger nós abrimos a porteira. Podemos, a partir de agora, proteger qualquer com simulacro de interpretação.
De forma que esta PEC tem um valor extraordinário no momento em que ela acaba com essa questão que foi inventada. Mas outras situações, outras interpretações podem ser vistas. E é por isso mesmo que o parlamento tem de ficar muito atento ao poder judiciário na sua cúpula, inclusive que cabe justamente ao Senado, não é por os limites necessários ao Supremo Tribunal Federal.